Olá, eu sou a professora Mercedes, aqui do curso Rick Domingues de Língua Portuguesa. Bom, vamos para mais uma dica. E a dica de hoje é uma dica de pontuação. Tá? Geralmente, se conhece, é sabido, que não se usa vírgula antes do conectivo da conjunção aditiva e. Entretanto, há alguns casos em que isso pode acontecer. E eu selecionei 3 casos mais comuns. O primeiro caso diz respeito ao caso do polissíndeto. O que vem a ser isso? É a repetição planejada do E, dando essa ideia de enumeração, estabelecendo até uma relação de cansaço com o leitor. Veja bem, veja o exemplo. Trabalha, e só, e sua. Então, este E repetido acaba tendo um valor conotativo, um valor de cansaço, de repetição exagerada, proposital. Então, quando nós repetimos o E, esse E acaba recebendo um caráter também enumerativo e a vírgula torna-se obrigatória antes do E. Muito bem. O segundo caso diz respeito ao valor do conectivo E. O conectivo E, apesar de ter um valor aditivo, de adição, pode, em certas situações, receber um valor adversativo ou positivo. Bem, nestes casos, ele equivale ao conectivo mas. E, se for empregado o E com valor ou positivo, a vírgula seria bem-vinda, deve ser usada. Assim como também a vírgula aparece antes do conectivo mas. Veja esse exemplo. Ganhou o prêmio, algo positivo. E não foi buscar, algo negativo. Então, nós temos aí o E com o valor de mas, ou o E com o valor de oposição. Nestes casos, a vírgula é muito bem-vinda, deve ser colocada. Por fim, um terceiro caso diz respeito à sintaxe interna das orações que o E conecta. O E aditivo pode conectar orações com o mesmo sujeito, o que é mais comum, inclusive, nas coordenações. Mas é possível que a coordenação seja feita com orações, entre orações de sujeitos diferentes. Veja esse exemplo aqui. Mário ganhou o prêmio. Mário, portanto, o sujeito do verbo ganhar. Mário ganhou o prêmio e a loja deu um brinde. A loja é o sujeito da segunda oração. Logo, nós temos sujeitos diferentes entre as orações conectadas pelo E. Este é um caso que também a vírgula pode aparecer, para dar exatamente essa pausa de mudança de tópico frasal. O tópico até então era o Mário, era o assunto, era o sujeito sobre o qual se diz algo. E em seguida a oração que segue, a oração que se segue é uma oração que tem como tópico frasal a loja. Então, houve uma mudança de assunto de tópico frasal. Aí a vírgula é bem-vinda antes do E. Não que ela seja obrigatória, ela é bem-vinda. Estes são 3 casos mais conhecidos de vírgula com E. Claro, sempre há o caráter estilístico da vírgula, no caso de dar uma pausa para enfatizar uma situação ou uma ideia. Mas esses 3 casos são bem comentados na gramática e, no que diz respeito a concursos públicos, são os mais cobrados. Ok? Até mais.